Nós estamos na nossa sequência de Mateus, desde o capítulo 1, chegamos depois de meses mesmo, chegamos aqui ao capítulo 5. Hoje eu vou deixar o tema sobre o qual nós tratamos nos últimos 3 encontros da gente, que foi sobre a luz, e hoje eu quero entrar nesse tema, que deve estar descrito aí na descrição do vídeo de hoje, que é Jesus e a lei de Moisés, e você vai encontrar o que nós vamos falar nessa sequência aqui em Mateus, no capítulo 5, do verso 17 até o verso 20. Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. E Jesus vinha falando do que é o caráter de um discípulo. E aí ele disse aos seus discípulos o significado de carregar um caráter bem-aventurado, um caráter qualificado pelas qualificações de Cristo, pelas qualificações de Jesus. Esse é o caráter que eu sou chamado a desenvolver dentro de mim. E eu falei insistentemente na questão do desenvolvimento, da maturação, do crescimento, que a graça e a palavra salvação designam a ideia de cura, de saúde e de elevação transcendente. Salvação, do ponto de vista da prática de Jesus nos evangelhos, não tinha nada a ver com religião, nem com reunião de grupos ou de igrejas. Do ponto de vista do cotidiano de Jesus, salvação não tinha nada a ver com batismo, ele nunca condicionou salvação a batismo, ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aquilo acontecia muito mais como uma inclusão de pertencimento a um grupo, mas não escrevia o nome de ninguém no livro da vida, porque quando se trata de vida eterna, quando se trata da mensagem da Boa Nova, do Evangelho, o significado é um outro, que não tem nada a ver com aquilo que você aprende normalmente na religião, que só te ensina ritos e peregrinações e romarias e obediências condicionadas não só a rituais, mas a costumes e moralidades, a determinados cumprimentos dogmáticos e doutrinários, essa coisa toda exaustivamente vencida, cansativa, esgotada, que ficou para trás, que morreu na cruz com Jesus, como a gente vai de novo ver, para vermos se isso se internaliza em alguém, em alguns, pela graça de Deus. E Jesus diz que o primeiro passo para ser discípulo dele, para ser o que Nicodemos, que era o grande teólogo vivo em Israel naqueles dias de Jesus, grande pensador, grande acadêmico, um grande piedoso também, dentre os fariseus, era um homem bom, justo, estudioso da lei e dos profetas, e que veio a Jesus à noite, a quem Jesus disse: se vocês não nascerem de novo, nenhum de vocês, sob hipótese alguma, verá o reino de Deus. O reino de Deus acontece a partir de um determinado olhar. Se a gente tiver esse olhar, que só acontece se a gente tiver um certo caráter, que só se desenvolve em nós se a gente aprender, muito obrigado, se a gente aprender o significado de ser humilde, de viver num espírito de aprendizagem eterna, de humildade, que é de ensinabilidade, ter a condição de
aprofundar a humanidade sem ter medo de chorar com os que choram, para aprender a se alegrar com os que se alegram, controlar o próprio ser, ter as próprias rédeas da vontade própria nas mãos, da consciência desenvolvida, ambicionar que haja para todos o mesmo tratamento, o máximo possível de acesso, de igualdade, ou seja, ter fome e sede de justiça e prática da misericórdia, priorizar, sobretudo, o miserável, o desvalido, o invisibilizado pelos olhos cegados pela indiferença. Tem-se que tornar também a mente, a atitude, o coração, a interpretação em algo que aconteça a partir de categorias límpidas, com projeção de um olhar sem o juízo da perversidade, da maldade, mas ao contrário, com a melhor projeção de possibilidade humana e de esperança que a gente tenha para interpretar a vida e para propor na vida. Isso é ter um coração limpo. E isso nos torna gente pontífice. Você se torna um pontífice. Você se torna um pacificador, um construtor de pontes, um eliminador de abismos, de abissabilidades que separam os homens, um derrubador de muros, um preenchedor de fossos. Esse é o pacificador, filho de Deus no mundo, como eu expliquei, longa e minuciosamente na simplicidade das explicações, o que faz com que você se torne um ente profundamente antitético nesse planeta, profundamente antitético. E essa expressão antitética, anti-instintual do ponto de vista da predatoriedade humana no planeta e do que se define como uma pessoa esperta, que dá jeito nas coisas, que se arruma na vida, que é safo em tudo e que vive de tal modo que para ele ou para ela os fins justifiquem os meios. Esses podem ser os seres mais bem-sucedidos do ponto de vista mundano do planeta, mas são desses que não verão o reino de Deus. E os discípulos que aprendem a ser esses bem-aventurados, os macários, assim definidos por Jesus, que significa felizes espiritualmente, prósperos espiritualmente, vivem vidas antagônicas a esse processo que a gente vê nos cercando como proposta de sucesso, de desenvolvimento, de força, de musculatura, de poder pessoal. Estou falando tudo daquilo que impõe os mais fortes sobre os mais fracos, ou seja, tem a ver apenas com a prevalência dos mais fortes contra os mais fracos. É darwinismo social, econômico e relacional puro e simples, como se o mundo fosse feito de bestas feras e não de consciências transcendentes às feras e aos predadores que ganharam inteligência suficiente para fazerem bem a si próprios e a todos os demais, de tal modo que somos todos um grande corpo de Deus, um grande corpo de Cristo na face da terra, o que inclui a própria criação, a própria natureza, e todos devem contribuir juntos para o bem de todos. Essa é a utopia que o mundo ouve e diz: eu lá quero saber disso, não vou ser otário sozinho. Aí entra no grupo da multidão de miseráveis, cegos, pobres e nus, espiritualmente, conforme Jesus assim define esse grupo que pensa só no próprio umbigo e que foge
desse espírito do Evangelho, porque o espírito de Cristo, segundo a gente vê nas práticas de Jesus e nos ensinos dele, nos Evangelhos, são antítese desse mundo, são contra-instintuais e são contra-intuitivos quando a intuição humana está ainda primariamente e exclusivamente montada e fundada no que venha a ser, para o indivíduo, apenas a sua própria instituição voltada para a sobrevivência pessoal e nada além disso. O Evangelho ensina mais do que sobrevivência. Ele deixa a sobrevivência para trás. Nos chama para um lugar para além da sobrevivência. Por isso é que Jesus diz que são macários, são felizes os que aguentam o tranco, os que, sendo perseguidos mesmo em nome da justiça humana, ou das leis humanas, ou das doutrinas humanas, ou dos acordos morais humanos, venham a se reunir contra a prática do Evangelho, que não tem nada a ver com morais humanas, nem com leis. Há muitas leis desumanas, perversas, antitéticas em relação ao espírito da graça de Deus e da justiça de Deus. E aí nós somos chamados, como disse Pedro lá em Atos dos Apóstolos, falando com os líderes religiosos dos judeus, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Existe esse momento, às vezes chega essa hora, em que contra tudo e contra todos a gente mantém a posição. Porque tem a ver com obediência ao Evangelho, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com a média ponderada de igreja, nem da sociedade, nem de um dado número de juízes. Quando uma Constituição é boa, a gente obedece ela toda. Quando ela tem alguma coisa que não é boa, a gente obedece tudo menos o que não é bom. Como em toda legislação, a gente obedece todas as leis que não nos façam praticar a injustiça. Mas como diz o profeta Isaías, existem também leis de injustiça. E o profeta Isaías diz de tal modo, nos capítulos 8 e 10 e em diante, o profeta Jeremias e Ezequiel também castigam as profecias em relação à recorrência dessa informação contra as leis injustas, as leis de iniquidade, as leis de injustiça, as leis que privilegiam só certos grupos, certas minorias e elites avantajadas diante dos seres humanos e que dá a essas pessoas privilégios especiais. Esse tipo de legislação escrita para atender às demandas e os lobbies de grupos poderosos e que, na maioria das vezes, me incitam contra o mais fraco, o mais pobre, o não visto, o não enxergado, o abandonado, o invisibilizado, precisam profeticamente serem enfrentadas e frequentemente abandonadas, porque são leis de injustiça. E aí, nesse caso, eu, por obediência a Jesus, sou perseguido pela justiça. Ou, em obediência à justiça do reino de Deus, sou perseguido pelo conluio dos que, em nome do que quer que seja, contra a verdadeira justiça, mesmo que seja em nome de uma outra justiça escrita por eles, perseguem a mim. Tanto faz. Eu, todavia, não retrocederei. O Macários prossegue, vai adiante. Não tem para ele esse caminho de volta. Ele não sabe fazer esse retrocesso por causa de nenhum tipo de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É o que a gente ouve Paulo dizer. E aí, quem assim vive, herda o galardão dos profetas que viveram antes de nós.
E os que assim vivem ganham a qualidade de sal, dando gosto à vida. Os que assim vivem ganham a qualidade de luz, iluminando o mundo de maneira inequívoca, com palavras ou sem palavras, porque o que faz os seres humanos perceberem a luz que eles são, que eles encarnam, que eles manifestam, que eles vivem, não é o discurso, mas sim é o fato de verem as suas boas obras, os seus bons frutos. Como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Como Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te declararei a minha fé. Porque a fé de declarações, sem obras de corroborações, sem o fruto das validações, sem a manifestação real, que só pode ser verificada pela palpabilidade do resultado da minha vida, da minha atitude, do meu comportamento, do meu caráter, das expressões dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, do alinhamento disso tudo em estado de submissão ao Evangelho. Isso é o que produz as boas obras que os homens veem. Mesmo quando a gente está proibido de falar, os homens veem e se perplexificam diante disso e dão glória ao nosso Pai que está nos céus. E assim é que o nome de Jesus é exaltado na terra, não pela quantidade de gente se reunindo no meio de muitas multidões alienadas, pulando para cá e para lá, caindo, tendo crises histéricas, histriônicas, estribuchamentos carnais lá e cá, sem nenhuma consciência, sem nenhum desenvolvimento de coisa alguma do Evangelho neles. Isso aí é coisa de religião, de igreja. Atende às demandas do poder eclesiástico para venda de poder político, ou para aquisição, para permutas das mais variadas, ou para mera criação de ajuntamentos cada vez maiores para que haja levantamento de dinheiro cada vez mais facilitadamente. Quanto mais gente, mais grana. E não é isto o que caracteriza o fruto da boa obra, o fruto do Evangelho, que faz os homens olharem, perceberem e mesmo sem dizerem nada, falarem nos seus corações dizendo que coisa linda. E isso tudo tem a ver com o fato de que o Caio crê no Deus que ele vive e sobre o qual ele fala, de tal modo que eu encontro muita gente que tinha descrito de Deus de todos os modos e de todas as formas. Gente que me diz, gente que me escreve, gente que me manda áudios, gente que fala para outros, vozes que chegam até a mim dizendo: eu não creio em Deus, mas agora eu creio no Deus do Caio. Como tem gente que diz que crê no Deus de Spinoza. Eu não tenho nenhum problema quando alguém diz que crê no Deus do Caio, como Paulo também não tinha, quando ele próprio dizia: eu quero que vocês creiam em Jesus conforme o meu Evangelho. E eu não tenho nenhum problema, porque o que eu estou ensinando aqui é conforme o que Paulo chamava de meu Evangelho. Se Paulo estivesse me ouvindo, ele estaria dando amém para tudo. Como Jesus diz e os anjos dizem amém. E a convicção com a qual eu falo é essa, sem titubeio, sem estremecimento, sem tergiversação, sem vacilo. Eu sei em quem eu tenho crido, sei que Ele é poderoso, conheço no meu depósito de graça nele e sei que Ele me dará a coroa da vida. E sei que eu estou crescendo
não para ser herdeiro de uma salvação com contornos religiosos, mas para me tornar semelhante a Deus, para me tornar semelhante a Deus em Cristo Jesus, para me tornar como filho do homem, para me tornar verdadeiramente um humano, que por enquanto é um croquis, é um ensaio, que a maioria de nós ainda nem começou. Bom, depois que Jesus chega aqui e diz assim: brilhe também diante do mundo a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras, o vosso fruto de vida, de caráter, de ser, de consciência, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aí ele prossegue dizendo no verso 17, preste atenção: não penseis, depois que falou isso aqui, o pessoal ouvindo, pensando, o que será isso que ele está nos ensinando? Ele diz algo absolutamente surpreendente e necessário. Eu não penseis, não comecem a elocubrar, porque tem gente que diz que o negócio é pensar. Não, o negócio é saber pensar. E como Einstein ensinou, ninguém começa a pensar bem sem antes fazer as perguntas certas da vida. Então, se você não tem nem a questão correta, você nunca vai chegar à resposta certa. Portanto, a questão não é pensar segundo você. Você pode pensar e ser um livre pensador, você tem liberdade para isso tudo. Agora, se você quer pensar segundo a mente de Cristo, não basta que você saia fazendo um amontoado de coisas, de junções, de sistematizações, uma construção onde você vai escolhendo a decoração para colocar no lugar que você diz: aqui fica mais bonitinho, deixa eu enfiar essa parte, deixa eu pegar esse pedaço aqui de Velho Testamento, olha, enfiar, deixa eu pegar essa fala de Jesus e combiná-la com alguma outra fala, quem sabe, da Torá de Moisés. Não tem nada a ver com isto, não é construção de um sistema doutrinário como as igrejas, as religiões, as denominações fazem, não. Quanto mais você prossiga de carreirinha lendo aqui, mais você vai entender, por menos que você saiba, mais você entenderá. Entenderá mais do que aquele que fica dedicado a ler só livros e ouvir pessoas que não sabem bem o que dizem, mas montam esses sisteminhas de modo a agradar às suas próprias finalidades, e o incauto, o ignorante, o sem luz, o sem compreensão, o sem discernimento, a pessoa que não tem a referência, o paradigma, a pedra angular que é o Evangelho de Jesus, fica sem entender nada ou fica pensando que está entendendo tudo e não está compreendendo coisa alguma, ao contrário. A cada dia se torna mais cheio de um Jesus que não corresponde a Cristo, segundo o Evangelho de Jesus. Eu espero que essa minha repetição ajude você a entender. Eu só repito porque eu continuo a ver todo dia gente que eu já pensei que tinha entendido sem entender. E um dos elementos que mais dão esse nó gódio e que é o nó indesfazível da mitologia grega, o nó gódio, da frustração de um amor, e que, porque o indivíduo não conseguiu se ataviar à pessoa amada, e criou um nó tão engenhoso que milhares e milhares de pessoas tentavam desatá-lo e não conseguiam. É assim que a lenda prossegue dizendo que Alexandre o Grande, todavia, chegou e viu o nó. E perguntou o que era aquilo e ouviu a história. E ele próprio, que já tinha conquistado o mundo daqueles dias, praticamente todo o mundo conhecido daqueles dias, olhou, examinou, gastou muito tempo, horas,
tentando achar o fio da meada, o início do nó para tentar desfazê-lo, e era um bolo impossível. Muitos outros especialistas, inteligentes, tinham se colocado sobre aquele bolo de nó e não tinham conseguido desatá-lo. Depois que Alexandre gastou todo o seu cérebro e pensamento tentando desatar sem conseguir, ele tirou da espada e deu um golpe, cortou a corda, abriu o nó e falou: pronto, tá aqui, é só corda. Virou de costa, segundo a lenda, e foi embora. Aqui está o nó God, esse nó que tem mantido uma quantidade enorme de pessoas presas. É esse conflito entre Moisés e Jesus. Um conflito que Moisés não teve, vamos deixar bem claro. Moisés, nos dias da sua existência terrena, antes de desaparecer no Monte Nebo, o texto do Velho Testamento diz que o Senhor o sepultou, que ele morreu, que ninguém sabe o lugar da sua sepultura, ninguém nunca ficou sabendo, está escrito lá no Velho Testamento, e que o Senhor mesmo sepultou, de acordo com Deuteronômio. O Senhor o sepultou. Aí a gente vê na literatura judaica paralela, que não está na Bíblia, só curiosos conhecem isso, a gente lê que da luta do arcanjo Miguel contra Satanás, da disputa a respeito do corpo de Moisés. E a gente lê isso na epístola de Judas, no Novo Testamento, Judas, irmão de Jesus, já no finzinho do Novo Testamento, Judas diz: pois o próprio Satanás, pois o próprio arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não julgou proferir contra ele nenhum juízo infamatório. O arcanjo contra Satanás não ousou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório, não ousou ficar falando palavrão para o diabo, Satanás maligno, como essa pastorada que não sabe nada, que não conhece nem as pregas de si mesmo, ficam fazendo, não entendem nada de mundo espiritual, ficam se vulnerabilizando espiritualmente. O próprio arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do destino do corpo de Moisés, não julgou, não ousou proferir contra Satanás nenhum tipo de juízo infamatório. Nem precisa, Satanás não sai porque é anarquizado, achincalhado, ele gosta. E ele gosta do achincalhe. Ele gosta da baixaria, da loucura, da gritaria. O arcanjo Miguel só disse: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, Satanás. Só isso. Agora, o próprio Moisés, eu vinha dizendo, olhava para o futuro em lampejos de percepção e via o Cristo, de quem ele era um João Batista muito antecipado. Um João Batista quase 2000 anos antes, 1500 anos antes. Trazendo e anunciando aquilo que ainda eram sombras, como a gente encontra na descrição da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 especialmente, eram só sombras. Eram projeções como se alguém estivesse usando a ideia de Platão, da sombra na caverna. A lei de Moisés era só sombra na caverna de Platão. Era desenho de projeção entortada. Tinha alguma luz, mas longe de trazer qualquer nitidez, qualquer clareza. É por isso que Moisés disse: olha, depois de mim virá alguém, virá um outro, que vos ensinará todas as coisas, a ele deveis seguir, depois de mim.
João Batista veio e disse, é ele. É o Cordeiro, não é um Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. Não é um sacrifício, não é uma alternativa, é a alternativa, é o absoluto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei de Moisés não tira o pecado. Paulo diz em Romanos 3 que ela acentua a consciência do pecado. Mas ela não tem nenhum poder de nos despecaminosizar, não tem nenhum poder de despecaminalizar a existência da gente. Ao contrário, a nossa carne está doente com o nosso pecado e a lei é justa, santa e boa, de tal modo que nós não somos condutores bons para a lei de Moisés, porque a nossa carne, a nossa animalidade não é condutora da santidade de Deus. E a lei é santa, justa e boa. E nenhum de nós é santo, justo e bom. Então, pela lei, ninguém é aperfeiçoado, ninguém é santificado, ninguém cresce. A gente só ganha consciência de quem a gente não é. Ou a presunção falsa de exterioridades religiosas, justamente daquilo que a gente não se tornou. Mas com presunção arrogante, declara que tenha se tornado por causa apenas dos evitamentos de comportamentos como um manequim sem vida preso numa vitrine, fica lá sem fazer. Nunca errou, nunca pecou, mas nunca viveu. Não tem vida nenhuma, não tem fruto, não chora, não ama, não é nem um robô inteligente com inteligência artificial, nem isso é. Não é nada. De nada aproveitará, se não houver o derrame do fruto do amor. Então, a lei de Moisés não tem esse poder de salvar. Ela tem o poder de diminuir a loucura. Ela tem o poder referencial de dizer para um indivíduo mau o que poderia acontecer com ele nas práticas recorrentes da sua desobediência. E isso já nas mãos dos homens, porque a lei de Moisés não deixava julgamento nenhum para o inferno. Era tudo ali na hora. Matou, morre. Adulterou, é apedrejado. É aqui. Não tratou bem o pai e a mãe, é pendurado no madeiro e vai morrer com os pássaros comendo os olhos, em carne viva. A lei de Moisés não é brincadeirinha, conforme vocês ficam querendo brincar com isso. É coisa bárbara, é terrível, é horrível, é insuportável. Como diz a Epístola aos Hebreus, o povo, quando ouviu a voz de Deus no Monte Sinai, disse a Moisés, fale-nos tu, e não nos fale ele, porque insuportável é essa lei, é inaguentável. E é mesmo, porque se a lei fosse praticável, o que Jesus teria vindo fazer entre nós? Por que a cruz? Por que a morte? Por que a humilhação? Por que o sacrifício? Por que a tragédia inteira dessa miséria de que o melhor de tudo que possa ser bom se encarna diante de nós e nós mesmos o matamos e o destruímos? Nós mesmos apocaliptizamos e assinamos a declaração do nosso juízo contra o amor da graça manifesta em Jesus. Para que teria vindo Jesus se a lei em si propusesse salvação, se ela carregasse a graça emancipadora, salvadora, pacificadora, perdoadora para todos os homens? Então Moisés disse, não, não sou eu. E nem é isto ainda, isso aqui é um caminho, é um pavimento. Para vocês que estão no jardim da infância da consciência. Mas isso aqui não é o teto de nada. Aliás, não há tetos. Apenas referências, mas não há tetos. Vem alguém depois, como aquela mulher de João 4, aquela mulher chamada de a Samaritana, disse a Jesus
que nós fomos ensinados aqui em Samaria, que quando vier o Messias, ele é que vai nos ensinar todas as coisas. Não é Moisés, não foi Moisés, nem os profetas, ainda tem coisas inacabadas que a gente não sabe, mas que pode aprender com ele, vai aprender com ele. E ela está, por assim dizendo, a Jesus: será que tu és o cara? Porque tu disseste o que eu não te disse, tu me conheceste naquilo que eu não te contei, e tu me ofereceste tudo o que eu preciso para tirar de mim essa sede horrível e da qual eu tenho vivido de modo inescapável. Quem és tu? Aí Jesus disse: vai, chama o teu marido, que não era marido coisa alguma, que de acordo com a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada na porta de Siquém. De acordo com a lei de Moisés, ela era só uma pecadora vivendo amaziada agora com um cara que nem marido dela era. E Jesus disse: bem disseste, não tenho marido. Quando ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Porque de fato 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isto tu já me disseste com verdade. Mas chama o cara. Eu não estou aqui para separar a vida assim. As minhas categorias são outras. E ele não só disse chama, e ela foi e trouxe todo mundo da cidade, especialmente os homens, mas diz o texto de João 4 que Jesus acabou indo para a casa dela e do cara, e ficou com eles 2 dias. E não puxou esse assunto, não se diz que ele casou ninguém, que isso foi um problema para ele, que ele teve que fazer um ritual de purificação de acordo com a lei de Moisés para entrar na casa daqueles indivíduos, nada disso. Então, Moisés sabia tanto que a gente vê em Lucas, quando se fala da transfiguração de acordo com a narrativa de Lucas, se diz que Moisés e Elias estavam presentes quando aquela nuvem luminosa veio e envolveu a Jesus, e Pedro, Tiago e João estavam com ele no monte mais alto lá na Galiléia, que não é o Monte Tabor, onde a tradição católica construiu um templo para celebrar a transfiguração desde os dias de Helena. Isso é coisa da mãe de Constantino. Mas o monte mais alto daquela região, com um significado muito maior, que não é aqui o caso de falar sobre isso, é o Monte Hermon, que está ali onde Jesus estava. O texto põe Jesus no sopé do Monte Hermon, põe Jesus andando na direção da cidade da Cesareia de Filipe, que está edificada, e as ruínas estão lá até hoje, no pé do Monte Hermon. Foi quando veio essa conversa e, posteriormente, a transfiguração. E na transfiguração aparecem Moisés e Elias, e de acordo com a narrativa de Lucas, se diz o que eles estavam falando. E eles 3, Moisés e Elias, estavam conversando com Jesus sobre a cruz, sobre a partida que Jesus estava para manifestar, para realizar, quando chegasse em Jerusalém. Sua cruz, depois sua ascensão acima de todo principado, potestade e poder, ressurreto de entre os mortos. É isso que Moisés e Elias estão ali ouvindo. O significado dessa cruz, que ainda lhes era oculto, como Paulo diz, era oculto de anjos, de principados, de potestades. Profetas tiveram lampejos. Quem teve a melhor visibilidade disso antes de todos os profetas, provavelmente, nas Escrituras, tenha sido o profeta Isaías, no capítulo 53 em especial, mas no todo do seu livro, ele traz lampejos desse que seria a encarnação, a manifestação do anjo do Senhor, do Deus
de Israel que se manifestava da história, do Cristo que se manifestou durante toda a história de Israel, agora encarnado e que veio acontecer em Jesus de Nazaré. É com ele sobre a cruz que Moisés e Elias estão conversando, porque o papo de Moisés e Elias, o assunto de Moisés e Elias é a cruz. Aonde a lei é cancelada e aonde as profecias são cumpridas é na cruz. Aonde o mundo acaba e recomeça é na cruz. Aonde tudo é consumado e refeito é na cruz. Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Veja lá. Leia, pelo amor de Deus. Não fique só com o que eu estou dizendo, vai e confira. Conversavam a respeito da sua partida que ele estava para cumprir em glória. Moisés está aprendendo sobre a cruz. Elias aprendendo sobre a cruz, entendendo a cosmicidade, a multiversidade, a multidimensionalidade, o cumprimento absoluto de todas as coisas na convergência disso tudo para a obediência de Jesus, segundo a narrativa de como ele foi obediente até a morte, morte de cruz, levando sobre si a iniquidade de nós todos. Lá estão Moisés e Elias aprendendo sobre a cruz. Jesus não faz perguntas sobre a lei. Ao contrário, criança, ele vai ao templo, com 12 anos de idade, e os mestres da lei é que ficam perplexos com as respostas que o menino Jesus dava a eles sobre a lei. E os deixava no estado de nó ódio, sem saberem desarmar, nem montar a equação, nem construir a edificação, porque lhes faltava a pedra angular, a pedra de esquina, que era dessa pedra que vinha essa voz que lhes falava. Pois bem, aqui está esse nó. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, esse nó. Olha Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei de Moisés, a Torá, ou os profetas. Não, tem muita coisa dos profetas que vocês estarão vendo e verão se cumprindo em mim. E outras coisas dos profetas das quais eu sou o cumprimento e que estarão por se cumprir. Eu não vim para revogar nada, eu vim para cumprir tudo. A minha vida não é revogação, é cumprimento. Uma vez cumprido, cumprido para sempre. Como diz Paulo, como entendeu Pedro, como diz a Epístola aos Hebreus. Uma vez feito, feito para sempre, feito uma vez só. Sem recorrências, sem repetições. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, nem vim para reformar, porque ele não cria em reforma. Não cria em reforma, não se reforma, disse ele. No reino de Deus não se põe remendo de pano novo e vestes velhas. A lei de Moisés é veste velha. Eu vim trazer pano novo, veste nova, que cobre definitivamente a nudez humana. Não se põe vinho novo em odres velhos. A lei de Moisés é odre velho. O vinho novo do reino de Deus arrebenta isso tudo, se desperdiça tudo. Não sobra nada, não fica coisa alguma, nem da lei, nem da graça, nem do evangelho. É um desperdício absoluto. As tentativas reformistas e de conciliação de Moisés com Jesus só produziram o que nós temos, que é uma tragédia, que não é nada. É um híbrido que não é coisa alguma, é uma desconjunção total, é uma desfisionomia, tanto da Torá quanto do Evangelho. No fim é uma soma anômala, adoecida, é um grande aleijão,
É uma hibridização perversa. Parece a tentativa lá em Gênesis 6 dos Benai Elohim de fazerem filhos com as mulheres humanas, onde nasceram aberrações, os nefilins. É o que a gente tem. São nefilins que nasceram dessa conjunção espiritualmente carnal da lei de Moisés com um pseudo-evangelho de Jesus. Jesus disse: eu não vim para revogar nem a lei nem os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Cumprir. Para cumprir, ou seja, em mim, Moisés vai ter sua satisfação absoluta. Já tem. Eu sou o único que vai viver e passar e atravessar pelo planeta cumprindo o espírito da lei de Moisés, que nem Moisés conseguiu cumprir para si mesmo. Porque essa é uma coisa que você tem que aprender, e ninguém pode esquecer, que todo mundo tem que internalizar, que a lei de Moisés foi maior que Moisés, que o próprio Moisés não cumpriu a lei que trouxe. Moisés tinha que botar um véu na face, realmente, porque a existência dele acontecia em estado, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, de desvanecência, de morte. A lei não conseguia criar vitalidade, a efervescência da eternidade. Ela só mostrava a decrepitância dessas coisas que vão se desfazendo, se desconjuntando, caindo de velhas e de mortas, caindo em, como Paulo diz, em caducidade, em esclerosamento. Não, eu vim foi cumprir, não vim fazer reforminhas. Eu vim fazer cumprimentos absolutos. Aí diz o verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até. A escatologia da lei é o cumprimento total dela. E como eu vinha dizendo, Jesus é a satisfação que Moisés nunca teve nem em si mesmo, com obediência à lei. Nunca viu em ninguém. Elias não praticou a lei na sua plenitude. E no seu espírito, muito menos, nem entendeu. Nem o Moisés mesmo conseguiu entender o próprio espírito da lei. E os profetas, alguns entenderam, alguns chegaram mais perto. Como é o caso de Oséias, que é um cara que chegou próximo à graça mais do que muita gente no Antigo Testamento. Do Deus que diz, misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios. Como Malaquias, que também afirma isso. É melhor vocês fecharem o templo, porque esses sacrifícios de vocês me são nauseantes. Ou vocês não sabem que no mundo inteiro o meu nome é cultuado por povos e etnias que nunca ouviram falar em Javé, mas que são muito mais sinceros para comigo do que com vocês. Eu aceito o culto deles, mas eu abomino essa casa de iniquidade, de congregação, de ajuntamento, de solenidade das leis mosaicas e cerimoniais, com a perversidade das práticas humanas de vocês e da mente suja de vocês e do coração adoecido de vocês. Então, Jesus é a satisfação de Moisés. Como disse Bá, é a alegria dos homens, de todos os seres humanos, é a alegria de Elias, é Jesus, é a alegria dos profetas, é a alegria de Deus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Está ali, a alegria de Deus. Não penseis que eu vim, mas eu sou, por outro lado, a escatologia da lei de Moisés. Não é o céu nem é a terra. Porque eu vos digo que até que o céu e a terra passem, aí alguém chega e diz, bom,
enquanto tiver céu, enquanto tiver terra, a lei de Moisés está em vigência. É assim que os religiosos interpretam. Quando você vai ler o texto grego, você vê que a ênfase recai toda sobre o final desse verso, sobre o até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Não é o sol nem a lua. Mas, tomando um exemplo de realidades fundamentais para a sobrevivência planetária, ele usa o sol, ele usa a lua. Sem eles, não haveria terra, não haveria essa vida, não haveria essa humanidade, não haveria essa natureza de existências, de criaturas e de formas de vida que a gente tem nesse planeta perfeitamente maravilhoso e equilibrado, aonde tudo acontece em torno do Sol e dos balanceamentos, dos equilíbrios cronometradamente superiores a computadores eletrônicos, os mais sofisticados e que são praticados pela Lua, há milhões e bilhões de anos rodando aqui, nessa perfeição. O que Jesus está dizendo é: olhem para cima, vocês estão vendo os entes mais fixos que vocês têm, em razão dos quais tudo é contado, medido, avaliado, pesado e fundamentalizado na existência de vocês, que são do ponto de vista cósmico e universal, o Sol e a Lua, para a existência terrena, nem eles, sem os quais não haveria vida, são determinantes para a finalização da lei. Não é um fenômeno natural que vai botar fim a isso, nem o Sol, nem a Lua, nem natureza de tipo algum, de forma alguma é que vai cumprir isso. Não é o tempo que vai cumprir isso. Não é a natureza, nem das coisas e nem humana, e de nenhum outro nível, e nem dos anjos. Como diz Apocalipse no capítulo 5, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra não havia nenhum digno. Quando diz nenhum digno, Moisés não era digno, Elias não era digno, os anjos, arcanjos e todos os seres da luz e do bem, da Assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, da Assembleia Universal de todos os santos, multidimensional essa Assembleia, em todos os poderes, em todas as dimensões, não havia ninguém digno de abrir o livro e de desatar os selos desse livro da história da redenção, da salvação. E aí João disse: eu chorei muito porque não havia ninguém digno. E não há, não houve nem haverá. Nem o sol e nem a lua, nem a natureza humana, nem de qualquer ser humano, ninguém que dependa da máquina solar, nada do que seja existência solarizada, pelo espaço-tempo definida, vai botar fim àquilo que só eu posso cumprir. E que Moisés e Elias vieram a aprender da boca de Jesus na transfiguração. Ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, porque não tem a lei é santa, justa e boa. Por que haveria alguma coisa a ser tirada da lei? Quando eu digo lei, eu estou falando dos primeiros 10 mandamentos. Tem alguma coisa a ser tirada ali? Eu não tenho. Nenhuma. A minha consciência tem que ser do Deus único. E somente a Ele eu devo dar culto. O nome dele é santo, reto e justo. Não vou tomá-lo em vão, para validações da minha relatividade, ou da minha mentira, ou de qualquer coisa. Minha palavra vai ser sempre sim quando for sim, não quando for não. Mas tomar o nome de Deus em vão, jamais.
Não brincar com Deus, nem com o nome de Deus, nem brincar de Deus. Para quê? Eu não sou louco. Quem tem juízo não faz isso. Os verdadeiros sábios não brincam disso. Por que eu vou querer acabar com a lei? Eu não tenho nada contra o descanso humano, contra o silêncio humano, contra a cessação das trabalheiras do cotidiano, da sobrevivência. Todo ser humano é digno do seu trabalho, digno de descanso, de repouso. A criação, até a terra precisa repousar. Por que eu quereria mexer na lei? Em quê? Para desonrar meu pai e minha mãe? Eu? Ao contrário, eu me melhoro. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu me melhoro. Porque honrar pai e mãe é entender, é medir, é avaliar, é compreender pai e mãe, para melhorar pai e mãe na prática da minha vida. Esse é o significado hebraico da designação de honrar pai e mãe. É melhorar pai e mãe na gente, que é o único mandamento com promessa. Por que eu vou querer mudar alguma coisa do decálogo? Vou querer instalar um mandamento de permissividade para que a gente traia uns aos outros no casamento, nos relacionamentos, nos adultérios, que tanto são conjugais, quando as pessoas formalmente se conjugalizam pela palavra ou pela tomada de compromisso, ou não, porque você se casa com pessoas mesmo que o mundo inteiro não admita, mas Jesus admitiu a samaritana na união dela com um cara que ele disse não é nem teu marido de acordo com as leis vigentes, mas é o cara que vive contigo, então para mim ele é o teu marido, vai, chama o teu marido e vem cá. Porque eu não sou legalista. Eu estou aqui para fazer a vida acontecer e não a morte. Mas adulterar é mal. Sempre será mal. Nunca foi bom. Nunca fez bem a ninguém e nunca fará. De modo que eu não tenho nada a tirar nem a acrescentar. Não dizer falso testemunho contra o meu próximo, o que eu tenho contra isso? Eu sou todo a favor disso. Sou contra fake news em todos os âmbitos e dimensões. Sou anti-mentira. Contra toda forma de mentira, e tanto pior e mais satânica é uma mentira, quanto mais ela tenha o poder de desinventar ou de inventar ou fabricar uma existência que não corresponde à verdade e à realidade da vida do meu próximo. É o falso testemunho que destrói a vida de muita gente e que a maioria dos humanos pratica, porque a nossa língua está tomada, como diz Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, pelas chamas do inferno, estão plantadas na ponta da nossa língua com o poder de incendiar a existência do próximo e acabar com ela para sempre. O que eu tenho contra isso? Contra não cobiçar o que é do meu próximo? Ao contrário, eu quero que cada um viva bem com o que tem e ganhe o que tem com honestidade. E de preferência, sem arrogância, sem soberba, sem ganância, que é para que aquilo que possuam não venha lhes fazer mal. Porque do contrário, até o que eles chamam de meu bem lhes fará mal. Porque se eu puser o meu coração no lugar errado, mesmo que sejam coisas boas, o meu coração vai idolatrando as coisas que devem ficar no âmbito de coisas e passa a endeusá-las, e assim eu me torno do tamanho das coisas que eu adoro, ou que eu amo mais do que tudo. Eu fico do tamanho da matériazinha que eu cultuo, ou dos valores que eu atribuo às coisas. Eu não passo desse teto. Por que eu vou querer essa vida? Por que eu vou querer cobiçar o que não é meu, o que não procede de mim, o que não é fruto do talento, da graça e da produção
e nem realização das boas obras que de mim emanem, ou das verdadeiras conquistas de realidade, que são as que a minha mão, com verdade, com justiça, com realidade, com pureza, alcancem. É só o que me interessa. Para além disso, não quero nada. Porque eu quereria. Então o que eu tenho a tirar ou acrescentar à lei? Só um idiota fica com essa conversa. Agora, a briga toda é em fazer dessa obediência à lei a salvação. Aí vem Jesus e vai, daqui para frente, dizer o tempo todo. Por isso é que a gente não pode continuar, não poderíamos, sem antes termos passado por aqui, por onde Jesus nos trouxe, pegando pela mão. Olha, vocês têm que ser assim. Agora, para vocês serem os macários e serem sal e luz, vocês têm que desatar esse nó górdio aqui. Do contrário, vocês vão ser híbridos sem solução pessoal, sem salvação como solução pessoal, como saúde que faz a vida crescer para as soluções definitivas do ser. E aí, a partir do verso 21, ele vai dizer: ouvistes o que Moisés disse? Ou seja, o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Não é do lado de fora, não é só dos olhos para fora. O culto, a obediência, a santidade, o comportamento não é só para fora. Não é farisaico, religioso, de empedramentos mecânicos, robóticos. Não, é para dentro, é para o coração, é a cura do pensamento, das emoções, dos sentimentos, das sensações, das interpretações do caráter. E nisso, ninguém jamais obedeceu à lei, começando pelo próprio Moisés. Ninguém. Daqui dos olhos para dentro, ninguém obedeceu à lei, só um. Nem João Batista, ninguém. E olha que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Mas disse que agora, nesse novo aeon, que ele, Jesus, o Cristo, estava inaugurando, o menor no reino de Deus seria maior do que João, na graça de Deus, no Evangelho da Graça. E Moisés era menor do que João, porque Jesus disse 2 nascidos de mulher, olha, de Adão para cá, incluindo todo mundo, incluindo Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, incluindo Moisés, incluindo Elias, que foi na carruagem de fogo para os céus. Ninguém foi como João, mas o menor no Evangelho, o menor no Evangelho da Graça, o menor na fé que justifica, o menor naquele que entendeu o significado do que eu vim fazer, do que eu vim cumprir, é maior do que João, é maior do que todos. Por isso é que a escatologia da lei é a cruz. Na cruz, tudo é cumprido, tudo está consumado, até que tudo se cumpra. E aí, quando tudo se cumpra, aí tudo só se cumpre na cruz, quando Jesus disse, pronto, acabou, está cumprido. E eu vou querer que muitos de vocês se inscrevam no Caio Fábio Exclusivo para receberem os meus salmos. Porque quando eu chego no Salmo 22, na exposição matinal que eu faço e que começa a ser enviada agora nos próximos dias, para todos os que são inscritos no caiofabiexclusivo.com.br, recebem os salmos. Quando eu trabalhei o Salmo 22, eu fiz questão de ficar, acho que 6 ou 7 dias, só mostrando as profecias, ou mais,
que foram se cumprindo do Salmo 22 na cruz de Jesus. Como a gente lê o Salmo 22 e vê a cruz se erguendo, brotando do chão, como profecia, saindo de Davi, que projetou aquilo tudo, que foi o instrumento da projeção que ele mesmo não conseguia entender a transcendência total dela. Até que tudo se cumpra. E João, lá em Apocalipse, diz que tudo só foi resolvido na cruz. Ele começa a chorar quando dizem a ele, olha, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há ninguém que possa abrir o livro, nem desatar os selos. Não foi achado nenhum. Nem entre os arcanjos mais elevados, os seres de dimensões mais sublimes, nenhum foi digno de abrir o livro e de desatar os selos. Só um. E João caiu no choro e ouviu uma voz que disse, pare de chorar. Não chores, porque houve um que foi digno. E João disse que se voltou para ver aquele que falava com ele. Quando ele se voltou, esse é um cenário de escatologia, de solução absoluta de todas as coisas. Quando ele se voltou, embora se tenha dito que houve um digno, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu e o livro vai abrir. E João se voltou para ver aquele que falava com ele. Quando ele se voltou, eu acho isso maravilhoso. Esse cara virando, procurando a voz nesse ambiente, nesse bioma escatológico celestial, arquetípico. E ele olha, procurando o leão, ou uma realeza com cetro da descendência de Davi na mão, mas ele olha e o que ele vê? O que se diz é, e ele viu o cordeiro como havia sido morto, viu a cruz, que ele próprio João tinha testemunhado. Pares de chorar, porque o cordeiro é digno. É só o Cordeiro, ninguém mais, em todos os universos, tem essa dignidade para desatar o livro da sequência do significado da existência. O Cordeiro e ninguém mais. E ele olha e não vê um leão do C.S. Lewis, um Aslan, não vê um super rei da descendência de Davi, um Messias glorioso num trono davídico. Tudo isso é pequeno perto da cruz. Por isso é que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, eu só me glorio e não me gloriarei da lei, nem me gloriarei na obediência de nada, nem de coisa alguma. Eu só me glorio na cruz de Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iotil jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E esse até, como eu disse, não espera um tempo futuro. Esse até já fez o futuro se tornar resolvido. O futuro é escatologia, a cruz é escatologia passada, presente e futura. Conquanto a palavra escatom no grego define o significado das últimas coisas, existem últimas coisas nas primeiras, nas de agora e nas por vir. Tudo que a gente vive é escatológico. Minha existência é escatologia todo dia, porque ou eu estou indo para o escatom, ou o escatom está vindo para mim. Mas minha existência é existencialmente feita de decisões escatológicas a cada segundo, a cada minuto. Anteontem eu fiquei sabendo que o meu queridíssimo amigo Evaldo Beringer,
um dos melhores pastores presbiterianos que eu conheci nas últimas gerações, partiu subitamente para a glória de Deus, assim, alguns poucos dias. Passou mal, foi internado e morreu. E ontem a esposa dele me contou os detalhes. Porque a existência é puro chaton. Agora, o sol está aí, a lua está aí, mas a lei, nos seus filhos e nos seus tios, foi toda ela cumprida. E nas suas manifestações mais explícitas, foi toda ela cumprida, consumada, encarnada em Jesus. Por isso, Apocalipse 5 diz, já está feito, não chores. Isso não é uma solução por vir, isso já está resolvido na cruz, João. No Cordeiro que tira, como João Batista usa uma expressão que é um presente contínuo. Tirou, tira e tirará. Tira de uma vez para sempre, tira para sempre, sem repetição, sem recorrência. Faz isso uma única vez e liquida. Está pleno, está feito, está consumido, está cumprido. A lei foi cumprida. O escatom da lei é Cristo, Jesus. E a manifestação definitiva, a linha divisória entre Moisés e o Evangelho da Graça foi definido no espaço-tempo, tanto quanto diante de principados e potestades, a quem interessar possa tal informação, foi definido na cruz. Quando ele, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Quando Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo e abraçou para si o mundo, porque amou o mundo, a sociedade e a criação de tal maneira que deu o seu Filho, e deu, já está dado, e já resolveu, e está feito e está consumado. E acabou. O resto é papo com furado. Estão te vendendo teologia para zumbi. Estão vendendo a você caixa de isopor para piquenique de zumbi, que não deixa ninguém se gloriar na cruz de Cristo. Ao contrário, ficam bebendo sangue de bodes e de touros, nesse culto contínuo de sacrifícios que não acabam e de dívidas que não terminam. Aí diz o verso 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, conscientemente fizer isso, conhece, sabe, entende, viola por prazer de violar, porque decidiu violar qualquer destes mandamentos, mesmo que você considere uma coisa mínima, que seja dos menores mesmo, e assim ensinar os homens a fazerem a mesma coisa. Venha a naturalizar a maldade. Não, não tem problema ficar traindo, enganando. Não tem problema mentir. A gente não vive sem mentira. A gente não vive sem... Meu Deus! Sem ficar tomando o nome de Deus em vão, às vezes, né? Pelo amor de Deus, ninguém é de ferro. Ninguém vive sem pequenos deuses. Chega, não precisa de exagero. Mas eu não tenho um único Deus e não adoro um único Deus por causa do único Deus. É porque quando eu tenho muitos deuses, eu me dissolvo, eu perco a mim mesmo. Eu me perco em mim mesmo na multidão das divindades que eu cultuo. Eu só me acho a mim mesmo na unicidade do culto lúcido da minha fé, do meu culto racional em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Só aí eu me encontro, só aí eu renovo a minha mente, só aí eu sou eu mesmo em Cristo Jesus, só aí eu me acho, porque eu não tenho medo de me enxergar, está tudo pago, consumado, eu posso me olhar, eu não preciso varrer nada para baixo de nenhum tapete, eu posso ter todo o meu ser iluminado e não preciso de distração e de nenhum engano. E não vou ensinar a ninguém nenhum tipo de erro.
Eu vejo muita gente dizendo que Caio está ensinando o erro dele para os outros. E aí eles são tão mocos, são tão burros, são tão idiotados, que ficam sempre associando o meu pecado ao fato de que houve um dia em que eu adulterei contra o meu casamento puro, santo e justo. Embora faltasse um elemento fundamental, mas que não justificava nenhuma ação de traição. E eu sempre disse isso e deixei isso escrito para todo mundo, mas os que querem se inimizar contra o evangelho puro e simples que eu vivo, prego e encarno, ficam indo todo dia isso, querendo puxar isso de algum lugar. E eu fico olhando e digo, são todos uns grandes toscos. São seres de mármore, porque não veem o pecador que eu sou. Que eu sou. Isso é apenas uma prova de que eles me idolatravam mesmo, porque diz o Caio, antes de cair, depois de cair. Aí, todo ato de misericórdia da minha parte, repetindo Jesus, repetindo Jesus, Maria, achando teu marido, vem cá, não é meu marido, disseste isto com verdade, mas não tem problema, vem cá. É com quem tu vives, então é teu marido. É com quem tu te conjugas, é teu marido. Chama ele aqui. Chama ele aqui. Entra na casa de prostitutas, de meretrizes. Não pergunta o estado civil de ninguém. Não mandou fazer essa pergunta para ninguém. Só disse, venham a mim, todos vós, que vos achais, que vos percebeis, que vos entendeis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Moisés é insuportável, mas tomai sobre vós o meu jugo. O evangelho das boas novas, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí achareis, todos vocês, todos vós, achareis descanso para as vossas almas. Sim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e eu sou manso e sou humilde de coração. E convido a todos vocês a virem. Aí chega alguém e diz, o Caio está sendo generoso agora, como se eu não tivesse tratado as pessoas exatamente do mesmo jeito que eu trato hoje, a minha vida inteira. Quando eu era casado pela primeira vez, eu nunca tratei ninguém diferente do que eu trato agora. Quem quiser pensar diferente, engane-se a si mesmo, mas eu sou o mesmo. Só me tornei infinitamente melhor dos 18 anos para cá. Nos últimos 50 anos, eu melhorei, graças a Deus. Eu amadureci. Eu me tornei mais sábio. Eu me tornei mais centrado, mais sentado em mim mesmo. Eu individuei a minha consciência muitas vezes, porque eu estou vivíssimo. Aprendendo com esse que é manso e humilde de coração e tomando o jugo dele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele só me fez bem até hoje. E tem me ajudado a fazer bem a milhões de pessoas aqui no mundo inteiro. Então pode me acusar disso, pode me acusar de repetir a misericórdia de Jesus para com todos os homens. Mas eu não estou tentando ensinar ninguém a violar nada, eu estou tentando fazer as pessoas obedecerem o mandamento do amor, que é o único que cumpre o que agrada a Deus, porque o único dogma de Cristo é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O resto, Paulo diz que a gente pode fazer tudo e cumprir tudo, mas de nada nos aproveitará se esse único dogma de Cristo não for uma realidade, uma verdade plantada no meu coração. Mas ensinar os homens a normalizar, a banalizar, a tratar com descaso o mandamento de Deus, jamais.
a verdade de Deus, a verdade humana, da saúde humana, da preservação do significado da existência e dos relacionamentos, que é o que a lei, na pior das hipóteses, está tentando fazer a gente entender. Isso jamais. Jesus, no entanto, disse: cuidado. Você que se aferra à lei, Paulo diz: se você quiser se salvar na obediência aos mandamentos da lei, sejam os 10 mandamentos, ou seja, a Torá inteira de Moisés, se você transgredir um único desses mandamentos, você se torna réu de todos. Porque aquilo é um bloco só, monolítico. Não dá para escolher que mandamento você vai cumprir, que mandamentos você vai transgredir. Não dá. Ou eu obedeço o pacotão inteiro, ou eu sou julgado a priori já pelo pacote todo. E como não há nenhum justo, não há nenhum sequer, e todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, eu só tenho uma esperança nessa vida. E ela está toda centrada em Cristo, na cruz, aonde tudo se cumpriu, aonde ele disse: está pago, está consumado. Mas não brinque com isto. Eu vejo aí um pessoal advogando, ensinando a lei como caminho de salvação. Aí transgridem o Evangelho e transgridem a própria lei de Moisés, porque eles escolhem, são seletivos. Eles escolhem as leizinhas que eles querem para vender, desviam o olhar dos seres humanos da cruz, tiram a centralidade de Jesus e a exclusividade de Jesus, relativizam tudo e chamam isso como juízo para eles próprios. Porque se alguém, como diz a Epístola aos Hebreus, relativizando a lei de Moisés com essa consciência de violação determinada e perversificada, chama juízo para si, o escritor de Hebreus diz: quanto mais severo não será o juízo, leia aí no capítulo 10 de Hebreus, daquele que viola o sangue da nova aliança e que fica brincando de pisar no sangue de Jesus e no sacrifício feito de uma vez para sempre. Essa era a pergunta que você devia estar fazendo para poder entender a resposta a essa questão aqui. Aquele, pois, que viola um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Olha a misericórdia de Deus, o cara ainda tem chance. Mínimo. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus, porque nos limites da sua consciência, chamou para si, ensinou com a própria vida o melhor que ele podia da vida que ele recebeu, da luz que ele teve, da consciência que obteve. Mas eu vos digo, e aí o verso 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar em muito a dos escribas, dos teólogos, dos legisladores, dos decoradores de Bíblia, dos biblicistas, dos doutrinadores, dos fariseus, dos santarados, dos puritanos, dos ultra e super e auto-santificados, se a vossa justiça não exceder mesmo aquilo que vocês veem como sendo os grandes exemplos, os reis do exemplo, mas que são mascarados de mentira e hipocrisia, se a justiça de vocês, e ele falando com os discípulos e com a multidão dos pequeninos ali na Galileia, se a vossa justiça não exceder e olha na direção de Jerusalém para o sul, a dos escribas ou dos fariseus, ou olha à esquerda para a sinagoga em Cafarnaum, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, ele diz: jamais entrareis no reino dos céus.
Qual é a justiça que excede a dos escribas e dos fariseus? É essa justiça que Moisés e Elias aprenderam de Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus lhes falava da cruz. A cruz é a justiça que justifica, é a justiça com a qual Deus imputa justiça a mim. Como Davi disse no Salmo 32, Paulo diz em Romanos 3, como Jesus pratica dizendo aos seres humanos, sem nenhum conhecimento de lei, ou prática de lei, ou preocupação com lei, ele diz a eles, totalmente fora e marginalizados de qualquer consciência de legalidade mosaica, diz, os teus pecados estão perdoados, meu filho, minha filha. E manda o cara de volta para casa. Não dá nenhum destino novo a não ser o destino de uma existência nova a partir de uma consciência renovada, segundo o amor no Evangelho brotado nesse coração. Agora eu estou longe de ter terminado. E eu só estou começando aqui entre os capítulo 5 do verso 17 ao verso 20. Esse foi só um introito. E eu espero todo mundo aqui na segunda-feira, no mesmo horário, para a gente continuar, porque eu ainda tenho tanta coisa para falar sobre o fato de que a cruz é a escatologia de todas as coisas, é a escatologia da lei, até que tudo se cumpra, e aonde tudo se cumpriu. Apocalipse 5 diz, se cumpriu no Cordeiro, se cumpriu na cruz. Jesus diz a Moisés e Elias, é na cruz. E a conversa é sobre a cruz. E a vida tem que girar em torno da cruz, onde está tudo pago, consumado, feito e perdoado. Agora, enquanto isso não entra definitiva e poderosamente na gente, não tem condição alguma de que a verdadeira salvação como saúde e como absorção da divindade, absorção da glória de Deus, como gestação em Cristo Jesus, como Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, ou como essa gravidez do divino, sobre a qual Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, que nós fomos engendrados, gestados, engravidados pelo sêmen da graça do Evangelho de Cristo Jesus, e Cristo Jesus está sendo formado em nós, e nós estamos nos despojando todo dia um pouco mais do ser predatório que nós vivemos até aqui e absorvemos à medida em que deixamos de mão a predatoriedade e abraçamos a solidariedade da graça, vamos nos tornando semelhantes à divindade de Deus manifesta na face de Cristo Jesus. Por hoje é só. Emanuel, é isto. Deus conosco, aqui e agora. Senhor Jesus, que essa palavra que eu estou dizendo desde a minha juventude, anunciando o Evangelho da graça de Deus, para tantos milhões que já ouviram e para tantos outros que ainda ouvirão, eu peço que ela não tenha chegado em vão ao coração de ninguém, que ela tenha caído num vão, num vazio, num coisa alguma no coração de quem quer que seja, que tenha de fato ouvido esta palavra. Ao contrário, dá-nos o espírito do agasalho ao Evangelho em todo o nosso ser. É o que eu te peço em nome de Jesus.